Salve Maria Santíssima, a Santa Inquisição. Muito se é dito erroneamente, enganado sobre a Santa Inquisição. Muitas mentiras vindas da maçonaria, vindas do comunismo, sim, também. Mas eu quero dizer antes do protestantismo. Porque os protestantes, antes de tudo, de hereges, são grandes mentirosos, grandes enganadores, que adulteram a Bíblia, distorcem palavras, distorcem passagens, e são sequências de Lutero. E como o demônio foi revoltoso contra Deus, eles são revoltosos contra a obra de Deus, a Santa Igreja Católica. E a Santa Inquisição, ela tem que se dividir em três partes. A primeira delas foi contra os cátaros. Cátaros que estavam na Europa, que acreditavam em dois deuses. E isso foi uma heresia que se espalhou na Idade Média. E tinha um Deus bom era espiritual, o Deus mau era material. Então tudo matéria física eles queriam destruir. Então eles invadiam fazendas, matavam católicos, mulheres grávidas eles matavam elas porque diziam que estavam libertando duas almas. Eles incentivavam jejuns que levavam à inanição e morte. Eles proibiam o casamento. Então era uma cultura de suicídio de massa, de morte, que ia condenar a Europa, e a igreja teve de tomar as atitudes necessárias. E os combateu. Foram, sim, punidos, condenados, e isso foi apoiado e foi feito também com auxílio do Estado, que era católico. E tem a outra Inquisição, foi a da espanhola, porque a Espanha foi controlada por muitos séculos, desde o ano 700 até meados de 1400 os muçulmanos estavam lá. E em meados de 1400 os muçulmanos foram expulsos. E pela junção do reino de Castela e Aragão, daí conseguiram expulsar. Daí os reis ameaçaram o Papa da época. Se ele não deixasse fazer a Inquisição, eles ameaçavam separar da igreja, igual tinha feito já o heresiarca lá, o herege do rei Henrique VIII da Inglaterra, que roubou a igreja e matou muitos clérigos. Tem dois santos importantes lá. E perseguia, matava quem rezava a missa católica em casa também. Foi também, tá aí a Inquisição protestante também lá. E daí foi concedido pelo Papa, porque entrou, e também por causa já tinha reforma protestante também na Alemanha, que tinha estourado antes. E o Papa ficou com medo, receio de acontecer o mesmo com a Espanha, que era muito importante para a Igreja Católica, a Santa Igreja Católica. E entre dois maus, na moral católica se deve optar pelo mal menor. E naquele momento, permitir uma aquisição para elas, mesmo longe de Roma, da vista de Roma, era melhor do que eles separarem diretamente da igreja. Então eles optaram na Espanha, eles deram ordem para os muçulmanos e judeus que lá habitavam sair de lá, partir da Espanha. E foi imposto aqueles que quisessem ficar tinham que se batizar cristãos, católicos. Só que daí o que acontecia? Aqueles que se batizavam católicos na Santa Igreja, mas que continuavam sendo muçulmanos ou judeus, eram punidos por heresia. Desse modo, muitos foram punidos realmente. E daí que diz que em 400 anos de Inquisição, foram cerca de 2.000 pessoas condenadas. Mas mil dessas pessoas eram bonecos de palha queimados. E a outra Inquisição foi em Roma. Ela foi contra padres e clérigos, outros religiosos em geral, que deixavam a Santa Igreja Católica, o catolicismo, e iam para o protestantismo, a heresia. Só que aí tinha penas eclesiásticas, não penas físicas. E muito da Inquisição eram penas, grande maioria eram penas, como é que diz, penas de mandar, por exemplo, ir para Jerusalém, pagar essa promessa, ir para algum lugar, peregrinação, ficar 1 ano, 3 anos, 4 anos fazendo algum tipo de oração, de humilhação pública. Isso era geralmente o modo de conseguir, de punir, ir até Roma para receber o perdão do Papa pessoalmente. Então,
Muito é ensinado o contrário nas igrejas, nas universidades, que a igreja era intolerante, era terrível. Não, terrível foi a Revolução Francesa. Eles tanto amam, dizem que foi uma maravilha, foi uma mudança, mas ali foi a maçonaria que deu um golpe na monarquia mais antiga europeia católica, a França, que sim era filha direta da igreja, que o rei da França, 100 anos antes, por Santa Margarida Lacoque, Jesus disse que queria que a bandeira da França era diferente. Ela tinha dois azuis assim dos lados e uma cruz traçada no meio, em branco. Ele queria que o Sagrado Coração fosse pintado na bandeira e nas armas do escudo do exército francês. Só que o rei não deu atenção, não ligou, não levou a sério. E como consequência, como tinha dito, 100 anos depois aconteceu a Revolução Francesa. Como foi incentivada e financiada pela, como diz, pelos Estados Unidos, que tinha dado o golpe lá antes, contra a Inglaterra. A maçonaria estava envolvida. Apesar que é uma bagunça isso daí, e os inimigos sempre brigando entre eles para conquistar, os liberais. E vemos que a Inquisição era muito mais justa que a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa matou 30 mil sacerdotes, padres, freiras, que em um ano apenas, entre muitos outros. E depois teve uma tentativa de guerra justa, de reação dos católicos da França, mas mais de 200 mil deles foram assassinados violentamente pelos revolucionários. E os próprios revolucionários, os principais deles, acabaram sendo mortos também, condenados pelos maçons de lá, da França, porque não concordavam com suas atitudes. Então a Inquisição Católica, a Santa Inquisição, foi muito importante, preservando a Europa de ser destruída pelas heresias, colocando ordem, e numa época que houve as cruzadas e a Santa Inquisição, que os países eram governados por homens que temiam a Deus, que claro, teve aqueles que eram tiranos, aqueles que eram errados, corruptos, como aquele rei francês que fez aquilo com os templários, justamente, mas é desse modo que os governos devem servir a Santa Igreja Católica, protegendo e incentivando a Santa Verdadeira Religião, excluindo e proibindo as falsas religiões que conduzem, são caminhos de condenação ao inferno. Como São Tomás de Aquino dizia, falsificar a moeda do rei é um crime considerado a morte. E aquele que falsifica a fé também merecia pena de morte. E leva a alma para o inferno. Fiquem com Deus.